Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um episódio do Alta Quadra Podcast. Eu sou a Ariane Correia, fundadora da Brick Investimentos Imobiliários e também da Andare Decor. Estou aqui com o Pedro Pedro Câmara Câmara da Escola de Móveis. e a Bem-vindos. gente, a gente hoje trouxe o Carlos Micheleto Júnior. Ele é construtor em Porto Feliz, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o mercado da construção, sobre as experiências dele também, sobre o quão bom é investir na construção e também comprar uma casa de um construtor, né? A gente tem vários assuntos aí para abordar, inclusive falar um pouquinho sobre tecnologia. Legal, legal. Carlos, fala aí um pouquinho pra gente, primeiro sobre... Primeiro, prazer ter você aqui, tá? É muito bem-vindo. E fala um pouquinho pra gente agora, um pouco da sua história, como que você entrou nesse mercado. A gente sempre gosta de entender um pouquinho sobre o histórico da pessoa antes. Exato, e a gente gosta de histórias de empreendedorismo, né? É, Então, você comentou que você está estudando nos Estados Unidos e aí está começando a empreender agora. Acho que é legal a gente entender um pouco dessa história, compartilhar com o pessoal. Legal, vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Pedro, Ariane. Um prazer estar aqui Obrigada. com vocês. Espero poder contribuir o máximo aí pro podcast de vocês. Bom, como vocês mencionaram, eu estou terminando ainda a minha faculdade nos Estados Unidos, no Arizona. Vou me formar em engenharia de software. E, para ser bem sincero, eu sempre tive um pouco desse gosto pela construção em geral. Na realidade, minha dúvida inicial entre a faculdade seria entre construção civil, engenharia civil, Uhum. ou engenharia de software. Mas, claro, estando lá nos Estados Unidos, eu acabei optando pela engenharia de software. Mas também não posso mentir que sempre tive a chance e a oportunidade de ver meu pai fazendo pequenos investimentos, coisa ali, coisa aqui. E sempre me chamou muito a atenção. Ver como, puta, seja um terreno ali, tem uma valorização X, um pequeno apartamento numa zona bem localizada, outro rendimento, coisa e tal. Então sempre foi me chamando muito a atenção esse tipo, bom, esse meio em geral, né? E o teu pai, ele investe em imóveis? Meu pai, ele investe em imóveis também. Investe em Porque imóveis também. isso é um ponto legal, assim, eu sempre conto a história, né? Que a primeira, talvez, por que que eu gosto tanto de imóvel? Às vezes é difícil entender, né, da onde que vem esse gosto, mas eu me lembro lá em 2004, 2005, quando meus pais compraram um apartamento na Planta da Praia, eu acompanhei, porque eu brincava, eles alugavam, né, um apartamento ao lado, e eu brincava, jogava bombinha numa casa que estava meio que abandonada, e aí uma incorporadora comprou a casa para fazer um prédio, eles compraram na planta, e eu acompanhei, tipo, o que era uma casa virar um prédio, sim, até a legal. Todas as gente ter lá o etapas, nosso né? apartamento, né? E eu, naquela época, talvez não tinha tanta regra e legislação, então você podia, todo fim de semana, ou enfim, todo mês, quando ia lá, você podia entrar na obra, você batia lá, os caras te levavam, mostravam a obra, então você conseguia acompanhar a Você estava entrando construção na dentro obra. da obra, né? Eu Hoje acho, não pode mais, eu acho né? que isso é um ponto bastante legal da obra, pelo menos do meu ponto Uhum, de vista, né? Você vê se tem o terreno zerado e você ir vendo, bom, semana atrás semana, uhum, como vai desenvolvendo, né, o avançar de uma obra, né? Eu acho que isso, pelo menos pra quem gosta, você vai vendo, puta, realmente a coisa tá andando, né? Eu acho que uhum. É satisfatório, é né? satisfatório, Eu é bem também, interessante. também acho muito legal. E aí me fala, engenharia de software, como que você foi para construção civil, assim, ou o que que você enxerga que você consegue aproveitar, ou, né, Uhum, que são coisas que você aprendeu na engenharia do uhum. software que você consegue aplicar na construção civil? Legal, legal. Bom, primeiro, como relação entre as duas coisas não é muito grande. Uhum, A área de engenharia de software ela é bastante, ela abrange bastante temas, né? Então, uhum, claro, não só para engenharia civil, mas engenharia mecânica ou para arquitetura, para qualquer área, de alguma forma a gente conseguiria implementar temas ou uhum, ferramentas da engenharia de software. E mais que nada no tema da construção civil, os primeiros fatores que a gente consegue ver hoje é as dores de cabeça que um tem uhum, durante o processo de construção, seja com a mão de obra, seja com a uhum, demora, entrega de materiais. Muitas vezes você pede alguma coisa para você conferir 600, 700 tijolos, é complicado você uhum, ficar. Então, muitas coisas a gente acaba conseguindo implementar ferramentas já utilizando inteligência artificial uhum. ou mesmo Big Data para você conseguir gerir a obra de uma forma muito mais eficiente, tanto para economizar seus recursos, tanto para economizar tempo e dor de cabeça no decorrer da obra. Legal. Eu tinha ouvido falar em algum software também, há um tempinho atrás, né? Porque eu inventei de construir e eu inventei de construir na cara e na coragem, não fui pesquisar nada, né? E aí, depois de eu construir, depois de tomar alguns erros aí grandes,
eu fui falar com alguns construtores. Ó, o que que foi de errado aqui? O que que foi aqui? O que que foi aqui? E aí tem um construtor que ele falou pra mim, olha, tem um software que você coloca lá a sua construção, sua planta, enfim, toda a estrutura da construção, e ele indica pra você onde comprar, ele entrega pra você 5 lugares, 5 fornecedores Olha só. confiáveis, né? 5 fornecedores confiáveis. Indica você, se você já tem a construção, as pessoas. Geralmente, quem é construtor, por exemplo, você aí, já tem as pessoas que constroem para você, né? Mas se você não tem, eles indicam alguns parceiros também. E aí você consegue saber onde comprar e saber talvez quem contratar. Obviamente, o software não vai se responsabilizar se algo Sim, claro. acontecer, né? Mas já é um caminho ali, um caminho, um início, né? Para quem está começando uma construção e não sabe ainda Sim. não é engenheiro, enfim, nada assim nesse sentido, que existem algumas pessoas como eu, por exemplo, que vão de qualquer cara. jeito e constroem, né? Então, você acha que faz algum sentido algum software desse jeito para o construtor? Eu acredito que sim. Eu acredito que não somente para encontrar possíveis parceiros, por assim dizer, né? Tanto na hora de construir ou como fornecedores, mas também um software que, por exemplo, a gente utiliza muito, uma ferramenta na hora de encontrar um bom terreno, um bom lugar. Existem muitos lugares que no tema você vai construir uma casa de um valor médio alto. Se você não tiver um produto que realmente vai vender num lugar que realmente tem demanda, você vai deixar só o seu dinheiro parado lá. Talvez não Sim. vai desvalorizar, mas vai ficar lá parado 1, 2, 3, 4 anos Uhum. sem nada. Então, encontrar ferramentas que realmente te ajudem a encontrar um ponto forte, um ponto de possível valorização, eu acho que é um dos mais importantes que tem. E claro, depois você ir trabalhando criando um círculo de confiança, né, entre fornecedores e mão de obra, eu acho que sim. A tecnologia vai alavancar muito esse meio, eu acredito ainda. Você utiliza de alguma tecnologia hoje para isso ou é mais no seu sentimento mesmo, no seu estudo, ou é mais uma coisa que você já foi pegando por experiência? Legal. Praticamente tudo que a empresa faz, tudo é em base à investigação e o Ah, uso dessas ferramentas. Desde a legal. parte inicial do terreno, seja já se vai ser em um condomínio X ou em condomínio Y, a gente estuda bem primeiro para saber qual entre os dois ou três, quatro seria a melhor opção. E depois, tanto na parte de gerência de obra, também ferramentas que nos ajudam, como eu comentei, dessa parte de recebimento de material, de toda essa dor de cabeça que acaba aliviando muito depois no Ô, tempo da obra. Carlos, vou sair fazendo um monte de pergunta aqui para você, tá? Tá bom, por favor. O que que te faz decidir entre comprar um terreno? Eu sei que hoje você tem terrenos de 500 e de 1.000 metros, não é isso? De Para 1.000 e construir. 2.000. 1.000 e 2.000, 2.000, desculpa. terrenos grandes. Terreno grande, né? O que que te faz decidir, por exemplo, por um terreno e comprar 1.000 metros e por outro terreno e comprar 2.000 metros? O que que te leva a fazer essa opção? Pô, aqui vale 2.000 metros, porque qual é o porquê? Eu acho que antes que qualquer coisa, a gente tem que entender a necessidade daquela região. Aham. A gente está trabalhando agora em condomínios e zonas bastante privilegiadas. Então, claro que as pessoas tendem a procurar um pouco mais de espaço. Sejam clientes que venham de São Paulo, de apartamentos, estão muito acostumados com o trânsito, tudo isso. Então, quando buscam uma casa que seja de veraneio ou de fim de semana, querem uma coisa mais aberta, mais campo, mais contato com a natureza. Então, a gente, claro, também se basa muito na decisão e no desejo que o cliente possa ter na hora de comprar uma casa dessas. Tá. E vamos lá, mais uma pergunta com relação a isso, tá? Entre um terreno de 1.000 metros e de 2.000 metros, a diferença de casa é muito grande? É. É? É bastante. Quais são os pontos mais específicos de diferença que tem que se ter em uma casa de 2.000 que não teria em uma casa de 1.000? Bom, para começar numa casa Num num terreno, terreno né? de 1.000 metros quadrados, você construir uma casa de 600 metros é uma casa bem grande, Aham. bem grande. Então, e ainda sobra muito espaço ali de piscina, área do fundo, que seja para colocar uma rede, um beach tênis ou um futebol, que seja uma coisa já bastante grande. Agora, uma casa que seja de 2.000 metros o terreno, no caso. Aí você pode optar ou tanto fazer uma casa de 600 metros e tem gente que prefere um Área de jardim lazer. muito grande, uma área de lazer muito grande, ou tem as pessoas que realmente preferem uma casa muito grande. Então, a gente realmente entende que há uma necessidade para ambas coisas e por isso que a gente acaba optando por variar um pouco também aquilo que a gente está fazendo ao mesmo tempo. E em questão de público, o que que você acha? Você acha que o público que compra 1.000 compra 2.000? Ou não? Não necessariamente, Não, né? depende muito do Muda comprador. muito o valor, porque assim, uma coisa Sim. é o custo do terreno, claro. Uhum.
aqui em São Paulo, né, normalmente numa incorporação, o terreno ele vai ser 20%, 25% É. talvez, do VGV, Uhum. né? Depois, se você tiver mais ou menos essa percepção para eu Sim. entender, né, o que que representa ali o Sim, sim, custo do claro. Sim. terreno sobre o valor, né, Sim. final de venda de uma casa, mas porque se você construir a mesma casa, né, vamos pensar de 600 metros quadrados, num terreno ela está ocupando 60% da área permeável, no outro está ocupando metade, né? Sim. E aí como que você repassa, né, esse custo do terreno pro valor É, daquela casa, né? sim, claro. Uhum, A primeira pergunta que você tinha feito, respondendo se uma casa muda muito de valor uhum, para uma para outra. uhum, É, seria muito fácil pegar nos dois terrenos e fazer uma casa, não sei, por exemplo, térrea, uhum, somente fazer uma casa grande, um caixote grande, que seja de 900 metros quadrados, mas que não tenha nenhum diferencial a casa como tal. uhum, Uma pessoa que está indo para uma zona privilegiada para comprar uma casa de alto padrão, de médio alto padrão, já sabe o que ela está procurando. Então uhum, você tem que valorizar muito, e o que a empresa justamente faz é justamente valorizar essas áreas da casa, como por exemplo, seja área gourmet, seja área de lazer, são áreas que as pessoas vão passar muito mais tempo em relação do que outras áreas da casa, como por exemplo, uhum, não sei, os quartos, etc. Geralmente nessas casas de final de semana de verão você vai para os quartos para dormir somente. uhum, Sim. Você passa a maior parte do tempo na piscina, no churrasco, com os uhum, amigos, muita gente. Então a gente tenta valorizar e realçar muito isso nas casas, para que uhum. transforme muito mais do que uma casa, mas uma experiência também para a pessoa que tá vindo morar ali depois. Aí você já coloca uma piscina com raia, aquecida, alguma coisa nesse sentido aí pra poder fazer chamar mais atenção? Piscina aquecida Ou geralmente tá sendo muito utilizado agora, sim, mas com raia não necessariamente. não. Uhum. Não necessariamente. Tá. Mas o tema da energia solar, claro, vem sido bastante forte aí nos últimos tempos. Tá. E com relação ao custo agora, né? É, Em Vamos falar relação um ao custo, pouquinho desculpa. com Geralmente os terrenos que a gente está usando, eles se representam, claro, varia um pouco, uhum, mas, claro, entre 25%, 30% do valor é alto, depois. Sim, são. é alto. É, Uhum, claro. Isso subiu muito depois da pandemia, né? A gente sim. vê que justamente um dos motivos principais da gente ter entendido essa necessidade e escolher o momento para uhum, começar a atuar no mercado também foi justamente entender o que aconteceu depois da pandemia, né? A gente percebe que antes da pandemia a gente tinha terrenos ali, por exemplo, naquela região por 300 mil, que hoje estão por 1 milhão praticamente. Então, triplicou. num lapso de Uhum, 3, 4 anos, vai. uhum, E então a gente entendeu que muita gente começou a valorizar muito mais esse tema da qualidade de vida. uhum, Já não quer mais ficar em São Paulo, muita dor de cabeça, muito trânsito, muito uhum, tudo. Então quer ter uma zona de escape no final de semana ou sexta, sábado e domingo. E também, claro, pela oportunidade de ter morado fora tanto tempo, a gente acaba vendo, tanto na Europa, tanto como já nos Estados Unidos, o tema da jornada de trabalho está sendo reduzida. Em Uhum. alguns uhum, lugares já foi aprovado, em alguns ainda está uhum, em aprovação, mas já tiraram praticamente a sexta-feira uhum, como jornada de trabalho. Então já transforma a vida das pessoas numa coisa muito mais diferente, né? A pessoa pode sair, por exemplo, São uhum, Paulo, quinta-feira à noite, uhum. passa sexta, sábado, domingo, volta na segunda-feira de manhã, alguma coisa do tipo. Então a gente entendeu que teve uma demanda muito grande nesse aspecto. E isso é crescente, né? Acho que cada vez mais as pessoas vão se preocupar com saúde, com bem-estar, com lazer, com ter uma casa de veraneio. Sim, claro. Isso é bem importante. Tem alguma pergunta, Pedro, sobre isso? É, o público que compra, né? O público-alvo aí que vai comprar. Depois eu quero saber os valores, tá? Dessas Sim. casas. Ele, quem é esse seu cliente, né? Tipo, qual que é a idade? Já é um público que tem filho? Enfim, como que você meio que desenha essa persona que vai comprar uma casa, não sei de quantos milhões, mas eu Uhum. imagino que alguns milhões, né? Sim. Uhum, Legal, não, boa aham, pergunta. Claro, a gente entende que naquela zona o que valoriza muito é o tema da área de lazer. É a uhum, tranquilidade, a segurança, é a satisfação das pessoas poderem sair de um lugar e ir para o outro e não ter nenhuma dor de cabeça nesse uhum, sentido. Então, o público realmente que a gente pensa como mais alvo são pessoas, claro, não, a gente não dispensa jovens nem nada uhum, disso, mas claro, realmente é um pouco maior o nosso público, uhum, no sentido já de famílias formadas, no uhum, sentido para que eles possam realmente sair dessa zona central de São Paulo ou de outros centros, para que eles possam ter essa área de lazer, essa segurança, tranquilidade
nessas zonas do interior paulista. E esses condomínios, eles geralmente, como os condomínios que o Carlos também está atuando, eles têm lazer de tudo, né? De tudo. Tem, Você não tem precisaria absolutamente sair tudo. Do de condomínio. lá. É. Então você pode deixar seus filhos, por exemplo, brincando Uhum. das 10 da manhã às 10 da noite, que não tem nenhum problema. Diferente de ser alguma coisa aqui em São Paulo. Quando eu morei aqui também até meus 15 anos, era complicado, né? Eu era só em prédio, senão minha mãe já ligava louca já. Mas lá são temas, é uma realidade diferente, né? Sim. É, agora vamos falar um pouquinho mais técnico, né? Vamos entrar um pouquinho na técnica aqui agora. A gente está acompanhando, a gente, Brick, está acompanhando as obras do Carlos, né? E hoje são 2 obras, né, Carlos, são que a 2 gente vai acompanhar. Um período médio de 1 ano e meio aí de 1 ano e construção. meio de construção, A gente está falando de 2 terrenos, um de 1.000, outro de 2.000. Você quer falar um pouquinho sobre custo de obra, o custo-benefício de se vender essa obra, né, quando fica pronto, o porquê que vocês constroem, qual que é a valorização de uma casa dessa, quanto se começa, quanto se termina, Legal. alguma coisa nesse sentido, por quantos milhões a gente vai vender cada casa. Legal. Acho que a gente Legal. pode puxar agora para esse, Legal, pra beleza, esse vamos intuito. lá. Primeiramente, a gente acredita que realmente construir, sempre que você vai construir alguma coisa, você vai acabar salvando, por assim dizer. Você vai salvar de um lado, porém vai perder de outro. No tema da construção, com certeza você vai salvar muito dinheiro, você vai economizar muito dinheiro construindo uma casa, mas você vai ter bastante dor de cabeça também. Isso é uma coisa normal, não só para construção civil, mas para qualquer outra área na vida. Quando você tá ali responsável, você tem que gerir e fazer com que a coisa ande, vai ter problemas durante o caminho. Tem que ter experiência, né? Eu É. acho que ir de qualquer jeito não dá certo, né? Você precisa estar bem Tem que ter preparado para experiência. fazer a coisa acontecer, porque senão uma coisa que você tinha um pressuposto X vai demorar uma semana a mais, e uma semana a mais, e aí tem que pagar mais mão de obra, mais material, e aí a coisa e acaba afetando no valor final de venda. Sim. Mas como tal construção, varia muito de condomínio para condomínio no interior paulista, mas eu acredito que em média, por assim dizer, eu acho que daria para comentar que entre 3.500 e 5.000 reais o metro quadrado você conseguiria construir uma casa Um padrão bom. de um padrão muito bom, muito bom. Claro, depende da pessoa que também que vai construir, Sim. mas você conseguiria fazer nessas condições. Claro, sem o terreno e sem a mobília, eletrodoméstico, né? Sim, Construção em si, né? construção em si. Construção, piso. Acabado, né? Acabado. Claro. Talvez, eu até diria que talvez eletrodomésticos daria para incluir Uma nesse valor. marcenaria. Daria. Mas, por exemplo, realmente o tema dos móveis, por exemplo, no nosso caso a gente não pretende mobiliar, porque é mais uma coisa pessoal. E aí o cara pode colocar um sofá de 30 mil reais, vai depender muito do gosto. Depende da pessoa. Então, realmente, são mais as coisas que, para dar forma na casa, para na hora de ser vendida, são coisas necessárias do nosso ponto de vista, né? Mas, basicamente isso. Às vezes até acabamento o construtor para até aí, né? Às vezes, Para até aí. às vezes no acabamento ele deixa a decisão para o próximo comprador depois, e ele coloca esse acabamento depois. Então, principalmente casa de interior, essas casas de veraneio grandes, a pessoa que compra, ela é muito exigente, né? E aí ela exige o acabamento dela, ela exige que tire aquilo porque ela não gostou. Então eu vejo casos de alguns construtores que até falam, olha, ou eu vendo a casa 100% pronta sem mexer nada, ou eu vendo ela sem acabamento e a pessoa faz do jeito que ela quer. Não vou ficar trocando, né? Porque não é como se fosse uma construção encomendada, é como se fosse uma construção de um prédio aqui em São Sim. Paulo mesmo. Você tem que receber do jeito que você... É difícil você colocar, você faz, você coloca o quarto todo azul. É, Chega alguém e odeia a cor azul. é. Aí você já perdeu o dinheiro, vai ter que fazer tudo de novo, e às vezes a pessoa não quer pagar pra... Tem que ser algo mais impessoal, né? Tem que ser impessoal, uma coisa neutra. Mais fria, É. a pessoa vai e esquenta lá do jeito dela, aí né? decora como bem entende. Eu entendo, mas ao mesmo tempo, eu não sei. Eu acho que talvez existe um mercado que quer tudo pronto. Personalizado? Existe. Eu Existe. conversei esses dias com um construtor que ele constrói em condomínio e ele deixa com a Alexa, com a automação, com a TV, com o LED, com o tapete, com a cortina, com o quadro. A pessoa literalmente Compra chega na pronto? casa e vai, entendeu? legal. Que eu acho que é um pouco mais parecido com o que se faz nos Estados Unidos, Sim. às vezes, né? De você comprar já um pouco mais pronto, vamos dizer assim, Sim. né? E também, claro, pelo motivo que muita gente já vai pagar o valor numa casa, que é ir pra se mudar amanhã também. Sim. Então, pelo tempo pela questão da praticidade, Uhum. é sempre, claro, bom alternar um pouco também pelo projeto e pelo empreendimento que você faz.
Mas realmente existe público para tudo, Hum. mas você deixando uma coisa um pouco mais neutra, é Neutro. mais fácil de você. Ou Vender. claro, mesmo depois Uhum. você vende a casa e deixa a opção, ó, a gente consegue ainda mobiliar. A gente Uhum. tem as fotos do projeto, como deveria ficar. Você Uhum. gostaria que fosse feito assim? Se a Uhum. pessoa fala que sim, a gente negocia um pouco mais ali depois Uhum. e deixa já pra pessoa chegar e morar. Eu acho que o sentimento é o seguinte: quando você constrói uma casa dessa, ou você entrega sem nada, ou você entrega com tudo. O meio, eu acho que é isso, né? Eu acho que tem que entregar, É. assim, o acabamento, a marcenaria. Mas é isso, tipo, ou você faz, Ou ou... você faz bem feito, né? Se É, for para colocar uma marcenaria que seja automatize, uma que coloque marcenaria uma iluminação boa, né? Não adianta boa. botar uma marcenaria meia boca, É, não né? vai colocar Só aquele pra falar que tem a armáriozinho. Só pra falar que tem, marcenaria. exatamente, é. Uhum. Uma coisa, por exemplo, voltando um pouco ao tema da tecnologia que a gente já tá trazendo e Uhum. vai colocar na apresentação de um dos projetos, bom, nos dois projetos, mas claro, como um vem primeiro, é o tema de o cliente vai, por exemplo, para ir visitar a obra, por exemplo, vocês da Brick ou qualquer outra pessoa que já esteja talvez interessada numa fase um pouco inicial da obra ainda, mas que já gerou algum interesse, e a gente oferece a realidade virtual com os óculos para que você possa entrar e imaginar a casa já com... Você quer o sofá azul, a Uhum. gente coloca o sofá azul. Ah, quer o sofá Legal. laranja, põe o sofá laranja. Uhum. Você vai Então a andando ali pessoa no terreno. vai andando, Uhum. conhece a casa inteira e já consegue ter uma ideia de como vai ficar a casa pronta já, entendeu? Legal. Uhum. Então isso é uma coisa E que a aí a gente pessoa quer. faz isso no terreno. Ou ela faz aqui, em qualquer lugar. Pode ser tanto no terreno ou Uhum. já com a casa cinza, já, por exemplo, Uhum. isso No local, né? no Tem que ser no local. local. Não, É bom, bom que leva uma experiência, né? sim, Acho sim, que ela sim. vai até lá Uhum. Já e. conhece também a zona em si, O tudo isso. condomínio, né? É. Então, Porque eu acho que se for para ver a distância, ela vai ver projeto 3D mesmo. O Uhum. legal disso e é eu a acho que experiência de estar lá, é né? um diferencial que a gente quer colocar aí também. Ô, Carlos, e sobre a escolha do terreno ainda, voltando um passo Sim. atrás aqui. Você geralmente escolhe terrenos altos, terrenos em, por exemplo, geralmente condomínio a gente sabe que tem algumas vias asfaltadas, outras não. Ah, próximo do lazer, distante do lazer, próximo da portaria, distante da portaria. Quais são os pré-requisitos para você escolher esses terrenos hoje Bom, em dia? O que que se tem mais valorização, uhum, obviamente? Eu sei que às vezes nem sempre a valorização ela caminha junto com a liquidez, né? Então a gente sim, sabe claro. que as casas que valorizam mais às vezes estão mais afastadas, vendem mais lentamente, é um público mais específico. Sim, Você escolhe valorização ou liquidez? Ou em sim, uma liquidez, em outra sim. valorização? Claro, Qual o sentido? a gente tenta alternar um pouco nosso portafólio, mas em relação à valorização, é indiscutível estar mais próximo da casa clube ou das quadras de tênis ou de uma Uhum. hípica vai ter mais valor do que uma casa estar mais próxima do muro ou de uma Aham. portaria. É outro público. Geralmente tem gente que gosta de casas mais afastadas, que gosta de fazer muita festa, gosta de Uhum. fazer muito barulho, então para não ter vizinho reclamando, opta por casas um pouco mais afastadas disso tudo. Legal. Mas no geral a gente tenta sempre optar por um meio termo das Essas duas casas mais coisas. afastadas, elas valorizam mais, Essas casas vêm. geralmente. Geralmente sim? Geralmente sim. E as casas mais próximas da portaria, elas vendem mais rápido ou não? Elas tendem a vender. É difícil complicar, não posso falar que uma vende mais rápido que a outra, mas é encontrar o público certo para aquele exato projeto. Uhum. Tá, Aquele exato projeto. tá bom. Mas em relação à valorização, o que está mais próximo sempre do lazer e mais bem localizada vai sempre valorizar mais. É. E provavelmente, a depender da casa também, né? Eu acredito que a valorização. Sempre, todo condomínio tem um padrão, né? Então, esse condomínio vende mais, sei lá, 5 milhões. Aí vende mais. Uma Uhum. casa térrea, ou então uma casa sobrado. Esse condomínio vende mais sobrado. Então, é muito de público, né? Sim, claro. Você geralmente tende a diferenciar do que vende mais, ou você geralmente tende a ir na linha do que vende mais? A gente tende a diferenciar bastante. Diferenciar? Na Você quer linha, fazer o... na linha, por exemplo, comentando um pouco de Uhum. valores que vocês tinham me perguntado. Hoje, dentro dos condomínios ali, seja do quilômetro ali de Alphaville até, seja quilômetro 130 ali da Castelo Branco, todo Uhum. aquele interior paulista, tudo que abrange, você consegue ver uma similaridade de casas muito grande. Você pode ver um terreno grande num lugar legal, você vê uma casa que não encaixa com o padrão do condomínio ou da zona em Uhum. si. Mas é uma casa que vai vender rápido e foi feita talvez para isso, com esse propósito. Uhum. Mas você, por exemplo, você não consegue fazer qualquer casa, usando aqui, por exemplo, como exemplo Boa Vista. Você não consegue ir lá dentro, comprar o terreno e fazer qualquer casa lá dentro, que eles não vão te deixar fazer isso. Eles não vão te deixar fazer isso porque tem um nome que manter o condomínio, a zona, e claro, você também entende isso. Então, claro, o nosso ponto a gente entende o mercado ali da região e a gente entende que talvez a gente vai valorizar a casa um pouco mais para também valorizar a zona.
mas a gente vai oferecer uma coisa completamente diferente do que as outras casas. Uhum. Então esse é o propósito que a empresa está buscando. Quando Legal. você fala diferente, você diz de arquitetura, assinada, Tanto de nesse projeto sentido? arquitetônico, tanto Uhum. como o que a casa aporta em si. Como eu comentei, geralmente nessas zonas do interior paulista, ou seja praia, seja qualquer lugar assim, uma pessoa que sai um final de semana, um feriado, quer ir pra lá, quer ir com os amigos, quer passar com a família. Então, que lugar que eles vão passar muito tempo? Como eu comentei, na área gourmet, área de lazer, piscina ali, tá lá fora, tudo isso. Então, tem muitas casas que às vezes deixam muito a desejar nesse quesito. Isso é uma coisa muito simples, ou que não tá preparada para essa estrutura. Então, acaba realmente só sendo uma casa para isso. Uhum. E a gente quer realmente transformar o projeto realmente numa experiência para que as pessoas possam ir e desfrutarem o máximo da casa, né? Pelo valor que vão estar pagando. Vai falar? O Vai que falar? seria um grande Eu ia diferencial, falar assim, exatamente isso. numa área comum Uhum, que você colocaria ou faria em uhum, termos de disposição, layout, uhum. imobiliário, enfim, que você considera que o pessoal não faz? Eu acho que o que Uhum. fica muito a desejar é realmente o tema da valorização desses espaços para receber muita gente. Tá. Então, nesse quesito, claro, pode entrar muitos temas, mas como tal, ser um espaço adaptado para receber bastante gente, para onde você vai passar, nas zonas em si, onde você vai passar Uhum. mais tempo na casa, é onde muitas vezes o arquiteto falha com os clientes de pensar, ó, uma casa num condomínio de final de semana, de veraneio, que seja, de férias. Aonde você acha que você vai passar mais tempo? Dentro do seu quarto, Uhum. na lavanderia ou na piscina lá fora? Então, Uhum. muita gente às vezes acaba fazendo tudo padronizado. Uhum. Ou muitas vezes privilegiando áreas que realmente não são tão necessárias nesse sentido. E não que, Uhum. claro, a gente vai deixar de fazer o quarto para a pessoa dormir. Não, Uhum. claro que não. Uhum. Simplesmente vai dar mais ênfase, vai valorizar ainda mais as zonas que as pessoas vão passar mais tempo. Eu acho que eu frequento muito casas, né? Uhum. Essas casas de condomínio. E eu acho que as casas que mais. E, obviamente, o ser humano ele sente isso. Na primeira chegada, ele sente o diferencial de uma casa que você fala, poxa, essa aqui pecou e essa aqui ela teve sucesso. É quando você chega numa casa e ela tá integrada. Eu acho que é É. isso, assim. Quando você chega numa casa e ela tá área gourmet, com piscina, com sala, esses três itens, eles precisam estar bem integrados. Obviamente, a cozinha ali como apoio, né? Uhum. Você integra esses 4 itens aqui, você tem uma casa muito bem pensada. Você tem uma casa muito bem pensada, justamente Porque é isso. uma casa que as pessoas elas vão transitar entre esses 4 ambientes, mas elas não vão sentir que elas precisam sair de um ambiente para o outro, né? Não é como se tivesse que fechar uma porta e abrir outra. Tá Exatamente. integrado. E aí você Exatamente. sente que a casa é grande. E exatamente do ponto de vista arquitetônico, você cria um espaço muito maior. É. Seja já com o pé direito duplo, somente por não colocar tanta parede, tanta porta de vidro para Sim. separar ambientes, você já cria uma sensação de maioridade na casa, por assim Sim. dizer, de grandeza, né? Sim. Então acho que isso é uma coisa bem interessante. E claro, também a fachada da casa não dá pra gente Ignorar, né? ignorar, né? É. Porque realmente a gente acaba vendo que, claro, cada projeto é um projeto. Ninguém tá aqui pra julgar o gosto de ninguém. Uma casa vai agradar uma pessoa, não vai agradar duas. Sim. Você vai vender a casa uma vez, você não vai vender ela 10. Mas também, realmente, claro, você tem que fazer uma coisa se você quer chamar uma casa, se quer chamar atenção para uma casa, fazer um projeto bem feito. A fachada é a primeira vista que qualquer pessoa sempre vai ter de uma casa. Você não Uhum. vai entrar pelo fundo, você entra pela O que frente. você considera uma fachada imponente para esse padrão? Eu acho que isso, claro, dependeria muito da opinião de cada um, Uhum. mas eu acho que coisas que não podem faltar é realmente valorizar a fachada no sentido fazer ela grande, fazer ela bonita, fazer você parar pra olhar, puta, essa casa realmente é sensacional. Mesmo que você nem tenha entrado lá dentro, você nem chegou a ver a sala, a área gourmet, etc. Mas você parou na rua e viu, poxa vida, essa casa é Essa fachada diferenciada. me chamou a atenção. É essa. Uhum. E acontece muito, não sei se, claro, com vocês vê às vezes um apartamento, alguma coisa, você vê como tá mobiliado, qualquer coisa, claro, numa casa é a fachada que manda. É. Às vezes a fachada, aquela com pé direito duplo ali, né? Por mais que a casa inteira não siga isso, mas geralmente a sala tá fazendo O isso. hall de entrada ali. Então você tem que colocar, eu acho que, na minha opinião, né? Fachadas imponentes, elas são dessa forma. Sim, claro. Teve uma época que eu morei num condomínio ali na Granja Viana, e aí eu até fui pegar uma casa pra gente vender. A casa ela custava cerca de 3 milhões e meio, 4 milhões, alguma coisa nesse sentido. E aí você passava na fachada da casa, ela era baixinha, assim, sabe?
1,80 m, 2 metros. Bem baixo. E aí você entra na casa, ela vai se fazendo lá pra trás. Uhum. Então você olha pra casa, tanto que eu fui entrando na casa, eu falei assim, caramba, que casa. Porque é realmente uma casa de 3 andares. Uhum. Mas quando você olha pra casa, pra fachada, você não dava nada pra ela. Uhum. Então é uma casa que, no primeiro momento, ela não impressiona. Eu acho que isso faz toda a diferença na hora da Sim, compra. claro. Né? Tem que impressionar na primeira vista, né? No primeiro momento. E aí depois, obviamente, você vai descobrindo a casa, você vai sendo impressionado ali ao caminhar. Eu acho que se você chega, por exemplo, da visão do comprador, você chega pra ver um empreendimento e você de cara já realmente já gostou, seja da fachada, pra você gostar do resto, É mais é fácil. meio caminho andado. Uhum. Você chega numa casa e é um quadrado a fachada, Uhum. vai ter que te convencer muito Uhum. o interior da casa. Sim. Né? E falando em quadrado, né? A gente viu que da pandemia pra cá, teve-se uma grande quantidade de construções, aquele quadrado, assim, Modernista. né? É, uma contemporânea, né? É. Uma arquitetura mais contemporânea. Aquelas casas mais padronizadas, tira o telhado, né? Tira o telhado à vista e tudo mais. E aí acabou padronizando em muitos condomínios isso, né? Todo mundo veio construindo. Quem constrói a casa de 1 milhão, a de 5, a de 8, estava construindo Tá tudo nesse tudo mesmo igual. sentido. O que você vê com relação ao futuro da fachada, arquitetura para a casa de alto padrão? Eu Qual, acho qual que é o estilo agora? que, claro, depende muito, de novo, da região que você vai construir ou comprar. Mas eu acho que, claro, você como comprador, pelo menos do meu ponto de vista, eu não gostaria de pagar um valor alto em alguma coisa para ser igual à casa do lado, ou Uhum. alguma coisa nesse sentido. Eu acho que uma casa, nesse sentido, ela deveria ser uma reflexão da sua personalidade, uma reflexão de você. Então, se, claro, fosse diferente, já agregaria muito valor somente a isso. Mas eu acho que cada vez mais, eu tenho visto cada vez mais obras diferentes, por assim dizer, que fogem bastante do conceito uma vez implementado nos condomínios e que agora estão se dispersando já um pouco aí por todo esse projeto muito mais arquitetônicos, né? Casas. Mais geométricas, É, mais alguma coisa nesse Formas sentido? talvez não tão... formas que talvez ao olho de Uhum. uma pessoa que está muito acostumada ao modernismo vai ver, nossa, que casa estranha. É, uhum. Mas são casas que do ponto de vista arquitetônico são sensacionais. E essas casas, elas custam mais, né, para construir. Elas têm um custo um pouco maior por conta da... É, Qual com você fala? formas talvez não tão lineares, É. não tão Sim, simétricas, né? Sempre um pouco mais complicado atender a necessidade do arquiteto, Uhum. mas no final, às vezes, se você vai pagar um pouco a mais para ter um projeto muito diferente, depende do comprador se ele vai querer realmente ou não. Mas eu acredito que vai vir novas casas para diferenciar um pouco o padrão aí dos condomínios, né, no caso. E essas casas que a gente vai vender aí, Carlos? E Fala, os valores? fala Tô os curioso valores e aqui, as você tá metragens dela pro segurando o jogo pessoal. aqui. É, claro, não é nenhum valor fixo Definido, ainda, né? Sim, definido, aham. claro. Mas a primeira casa, o valor será entre 7 e 8 milhões. Uhum. Primeira casa. A de 1.000 metros, né? A de O 1.000 terreno. metros. Terreno de 1.000 metros. Uhum. E, claro, vai ser daqui ainda... Coloca 2026, janeiro de 2026. Então tem um pouco mais de tempo aí para valorizar. Tanto o condomínio como o terreno em si. E a outra o outro terreno de 2.000 metros quadrados seriam de entre 12 e 14 milhões a casa. É uma vantagem boa, né? Você comprar a de 2.000 Qual metros. curiosidade aqui, tá? É que obviamente, esses números são fora da minha realidade de investidor que compra apartamento de 300, 400 mil reais. Qual que é o patrimônio de uma pessoa que compra uma casa de campo de 10 milhões de reais? Assim, quanto... E aí eu imagino que você deva ter, né, esse estudo ou essa pessoa assim, quem que são essas pessoas, né? Eu imagino que a pessoa tem que ter um patrimônio de no mínimo 100 milhões. Não sei, acho que 10% do patrimônio em uma casa de fim de semana já é muito. Talvez eu tô chutando baixo aqui, talvez tem que ser um patrimônio de 200 milhões de reais para fazer sentido ele gastar 5% do patrimônio dele em uma única casa que ele vai fim de semana. Qual que é mais ou menos essa linha? Eu acho que, uma vez mais, claro, depende muito de cada cliente, de Uhum. cada comprador. Porque, claro, por assim dizer, a coisa mais responsável, por assim dizer, realmente seria uma pessoa que talvez tivesse um patrimônio desse valor. Mas, claro, é um pouco difícil também investigar o patrimônio de cada pessoa, de cada Sim. cliente para cada casa. Às vezes a pessoa vê
vê uma oportunidade e fala, realmente aqui é onde eu quero ver meus filhos crescerem Uhum. e como é que você coloca um valor numa coisa dessa, Uhum. né? Então, Uhum. realmente é complicado você medir se realmente vale a pena comprar uma coisa ou não em base ao patrimônio. A Uhum. coisa mais correta e responsável deveria ser em base a isso. Uhum. Mas a gente vê aí que nem sempre é assim. Muitas vezes com o carro, né? Muitas vezes O carro é um ótimo exemplo, carro é um né? ótimo O exemplo. pessoal É. às Por isso vezes que tem um eu carro que custa mais do que a casa que que mora e mora, não por faz sentido isso nenhum. por isso que não faz É. sentido. A parcela come 50% do salário aí. É. Mas eu acho que geralmente é uns para pessoa que compra para morar, porque tem pessoas que moram nesses condomínios também, né? Então Tem. a É, gente tem dois pra públicos morar é ali. diferente. O É, cara vai comprometer mais vai o teu comprometer patrimônio. mais. É. É. Uhum. Porque ele tá realmente pensando na qualidade de vida, de estudo, porque Uhum. essas regiões têm escolas muito boas também. Sim. Então ele tá pensando nisso, né? Essa pessoa que vai morar geralmente compromete um pouco mais. Uhum. Agora a pessoa de veraneio, ela compromete menos e ela tem muito Uhum. mais capital, né? Uhum. Então ela vai, pode se falar aí nos 200 milhões tranquilamente. Uhum. Porque é a do veraneio, né? Ela tá pensando em uma casa que vai usar 2 vezes no ano. Alguma Exato, coisa e nesse aí sentido. a gente estava falando, né? Ela vai ter essa e ela vai ter talvez uma nos Estados Unidos e alguma É, outra em uma outra praia, então não deveria representar muito, né? Uma É, casa, né? exato. mas é de novo aquele tema, né? Uhum. Volta. Você pode talvez comprar no mesmo condomínio, na mesma zona, uma casa de 600 metros por 4 milhões. Uhum. Ou outra tem uma do lado, com as características que a gente deu, por 7 milhões. Sim, Depende da pessoa ver o que ela gosta mais e o que ela acha que Uhum. vale a pena gastar o dinheiro. sim, Uhum. Realmente é aquele jogo de tem cliente para tudo. Você tem que depois saber vender o seu produto. sim. E, Carlos, a gente sempre gosta de mostrar aqui no podcast que a pessoa que constrói, ela compra, ela vende, ela tá sempre investindo em diversos pontos no mercado imobiliário, né? Então você não é diferente também, você é um construtor que investe em mercado imobiliário, que vê potencial de vir para São Paulo. Você até falou isso um pouquinho antes Aham. aqui na hora que a gente estava conversando. Carlos investiu em imóveis com a gente, inclusive, né? Vai deixar na Tem locação alguns por aí já. temporada. E aí também puxa aí pro gancho dos primeiros episódios aqui do Alta Quadra, né? Que é justamente a alocação, a rentabilidade e tudo mais. Eu acho bem legal, a gente já tá no segundo, né, Carlos? Acho, Alguma coisa assim? Indo pro acho que é. terceiro. É alguma coisa nesse Alguma coisa assim. sentido. E o que que você vê agora sobre investir em mercado imobiliário como investidor agora? E também puxando para o gancho de construtor, porque eu vejo que você quer vir para São Paulo construir, né? Uhum. Qual que você vê, qual sentido que você vê nisso? O que que você vê de valorização? É bom, não é? O que que fez você tomar essa decisão de, obviamente, você investe muito mais na sua empresa, Uhum. mas pegar um pedacinho desse capital e jogar para cá e pensar em vir para cá? Uhum. O que que você vê de futuro? Bom, primeiro, obrigado aí pela ajuda, que toda a Brick Imagina. tem ajudado aí. Com vocês já foram alguns investimentos aí. Mas é aquela história, né? Pode parecer um pouco clichê, mas é aquele papo, né? De quem compra terra não erra. Uhum. E, de novo, né? Voltando um pouco. Sempre eu tive a oportunidade de ver aqueles pequenos investimentos que a minha família fazia. E aí, Uhum. como foi escalando uma coisa na outra. E como sempre teve uma valorização. Claro, não adianta você ir comprar qualquer coisa pensando que vai ter Uhum. valorização só porque é mercado imobiliário, que não funciona dessa forma. Uhum. Mas você ser uma pessoa responsável, consciente, fazendo a investigação necessária, comprando uma coisa certa, não vai ter erro. Uhum. Ou, bom, por assim dizer, ó, a chance é mínima Mínima. de você ter um erro, né? Vamos só minimizar os riscos. E a gente realmente, o plano é continuar investindo em imóveis, tanto pela nossa empresa, tanto como, como pessoa física, claro, para comprar outros apartamentos, continuar investindo dessa forma, né? E sobre você pensar em sair do condomínio? Aham. Você pensa em não sair do condomínio, obviamente você vai continuar Aham. construindo ali, mas expandir um pouco essa linha de construção. Hoje você está na casa do alto padrão, ali entre 8 e 14, 15 milhões. De altíssimo padrão, né? Você pensa em subir o padrão de casas, talvez construir outras coisas em paralelo? Sim. Qual que é o seu objetivo para a Legal. construção? Bom, pelo curto prazo, por assim dizer, da empresa, a gente está realmente focando nesses primeiros 3 projetos ali nessa zona do interior paulista. E claro, a gente pretende sim, terminando, uma vez finalizados esses projetos, vendo como vai estar o mercado ainda daqui, não sei, 2 anos, por assim dizer, pensar realmente em expandir para outros grandes condomínios, seja já o Boa Vista, Vila Baronesa, ou outros loteamentos que vão estar Uhum. vão estar emergentes, por assim dizer também,
para continuar expandindo as ações da empresa, né? E, claro, num plano ainda futuro, não talvez tão próximo, mas a ideia é realmente chegar nos grandes apartamentos. Legal, muito bom. O Boa Vista, inclusive, vai ter um segundo lançamento, né? Eu tô sabendo aí já desse. Eu acho já bem tá, interessante. já tá bem avançado já ali um pouco. Muito bom saber disso. Mas Dicas? vamos nas dicas? Dicas? Vamos. Uhum. A gente sempre finaliza aqui, Carlos, Uhum. com 3 dicas, né? A gente costuma chamar de 3 dicas de ouro aqui. A gente vai puxar para o mercado da construção, para o investidor. Como que vai ser aqui as 3 dicas? Pode ser construção ou para alguém que é jovem e está querendo também iniciar na construção. Qual que Legal. seria uma dica aí também? Legal. Acho que pode ser nesses dois temas. Legal. Uhum. Eu acho que a primeira dica para qualquer pessoa jovem, eu acho que a melhor opção para qualquer, não só para o mercado imobiliário, para o mercado financeiro, para qualquer coisa, é o conhecimento. Então, de qualquer forma, sempre buscar aprender, sempre buscar aprimorar esse conhecimento. Porque, claro, é difícil você disputar com pessoas que têm 30, 40 anos de mercado. Uhum. Então, você tem que estar sempre constante ali na sua, que seja a própria educação, ou com alguém mais que já, com mentores, coisas do tipo. Eu acho que é o primeiro caminho para você ir bem em qualquer área, não somente na área da construção. Agora, bom, na área da construção, eu acredito que sempre que uma pessoa for construir aquele tema que a gente comentou, você vai economizar numa casa, sempre vai compensar muito mais. Agora a gente vê tanto financiamentos da Caixa Econômica, tudo isso para você, Construir. como ferramentas para você se amparar para construir. Sim. E também todo o lado técnico que entra. Buscar encontrar bem um bom lugar, que caso se algum dia acontecer alguma coisa você precisa vender, esteja uma liquidez, por assim dizer, rápida, uma possível valorização. Então, claro, o estudo da onde você for construir é tão importante quanto o processo da construção em si. Legal. E faltou uma dica, né? Ou não? Uma dica. Uma dica? Faltou uma dica. Do que... Fala uma dica agora de investimento. O que você vê como lugar bom para se investir no mercado imobiliário, né? A gente tem vários setores. Você como um investidor agora, não somente na construção, o que você vê de potencial para investir? Eu acredito muito que essa zona do interior paulista vai continuar valorizando. Mais ainda. Mais ainda. Assim como zonas de praia. Sim. Eu acredito que, claro, voltando àquele tema de dando a qualidade de vida que as pessoas merecem, eu acho que elas vão continuar cada vez mais buscando isso. Então, consequentemente, essas zonas mais afastadas, mas claro, que atendem todas as necessidades de uma pessoa, seja com grandes centros, que tem um hospital, uma escola, um mercado, tudo isso, vai continuar valorizando muito. Então, Boa. eu recomendaria a qualquer pessoa que esteja interessada, seja um jovem, seja já uma pessoa um pouco maior, que esteja interessada em começar a investir no mercado imobiliário, eu acho que o primeiro passo seria, novamente, se educar, por assim dizer, entender todos os riscos que tem por trás de qualquer investimento que você vai fazer na vida, entender como que você pode se beneficiar disso e de assim entender como depois de 1, 2 e ver se está indo bem e continuar crescendo sempre. Legal. Obrigada, viu, Carlos, Boa. Obrigado, pela Carlos. presença hoje. Bem legal ver. Foi muito pessoas legal. Saindo da faculdade e já empreendendo. Isso é muito legal. Sim, construindo ainda, né? Dentro de um mercado que é super Super volátil. conservador, né? Super fechado, né? Então, Difícil de entrar também. exato, Então, exato. muito bom ver Legal. isso. E a gente vai acompanhar as obras do Carlos. Olhem aí o Instagram da Brick. Mês a mês a gente vai postar as obras dele, né? A partir de setembro, né, Carlos? De setembro. Então, a Já partir de começamos. setembro, nos próximos 1 ano e meio, a partir de setembro, a gente vai postar a evolução dessas obras dele aí. Vai ser bem legal o acompanhamento disso tudo. Boa, lembrando, pessoal, que a gente sempre deixa aqui no YouTube o link, tá? Então tem um link aqui com alguns imóveis de investimento. Vocês podem dar uma acompanhada. A gente deixa também o QR Code. Sim, o QR Code com opções de investimento. Inclusive, agora a gente vai colocar nesse episódio. também? Claro, né? A Vai gente ter tem a que casa. colocar. A gente fala aqui e a gente coloca. Então, a gente vai colocar também a opção aí da casa, né? Então, olhem lá o link, olhem o QR Code, o que vocês tiverem interesse em investir, conversar comigo. A gente vai evoluindo nessa conversa aí. E se tiver dúvidas, aqui no nosso comentário, né? Pode colocar aí que a gente pode perguntar para o Carlos para tirar dúvida para vocês e sugestão de novos temas também. Boa. Obrigado, Carlos. Obrigado, Pedro. Obrigado, Obrigada, Anny. Carlos. Um prazer estar aqui com vocês. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio da Alta Quadra. Tchau, tchau, pessoal.